Do ponto de vista espiritual, como Sim. é que tu enxerga esses movimentos? Aí já Vamos é bem lá. mais profundo o negócio. Pois é, porque assim... Muito mais interessante, na minha opinião. Eu também acho. É. A gente tem os principais jogadores do mundo atual. A gente tá falando de Trump, Xi Jinping, Putin e, sei lá, talvez o Netanyahu e o cara lá, o... Khamenei. Isso. O Khamenei, né? Talvez esses sejam os principais jogadores Sim, os players hoje. né? Coreia do Norte tá quietinha, mas é importante. Tem bomba atômica. Todo mundo tem bomba atômica, é importante Verdade. nesse jogo, né? Então coloca aí o Paquistão, coloca mais uma Paquistão, galerinha. Índia. Do ponto de vista espiritual, cara, esses Sim. também são os principais jogadores? Também. Ou tem uns faz caras mais parte. nas sombras? Não, sempre tem, claro que tem. Na verdade, o que a gente está vendo, já entrando no misticismo, no esoterismo, é o que na teosofia eles chamavam que era o descortinar da hierarquia. Teosofia. Sim. O que é teosofia? Teosofia é uma filosofia criada por uma russa chamada Helena Petrovna Blavatsky. E ela partia da ideia que houve civilizações no mundo antigo que eram muito avançadas, mas essas civilizações desenvolveram conhecimentos de alto nível, como construir pirâmides e por aí vai. Só que essa civilização sucumbiu ali quando aconteceu a queda de Atlântida. Isso teria sido talvez uma punição dos deuses, porque eles não usaram bem esse conhecimento, usaram para subjugar o próximo. Só que esse conhecimento ele teria sido preservado por algumas nações e algumas sociedades secretas. Então esse conhecimento teria sido preservado pelos egípcios, pelos babilônios, aí passou para Roma, aí de Roma foi para a Europa, e alguns grupos secretos, os templários, a maçonaria, Rosa Cruz, eles teriam esse conhecimento. E esse conhecimento envolveria a ideia de que existem raças do mundo antigo, algumas dessas que precisavam ser expurgadas para purificar o mundo para vir a nova era. E aí, curiosamente, né, você pensa no dilúvio, imagina que, vamos supor que o dilúvio é real. Uhum. Eu creio que seja. Você tinha vários povos. Só que um povo sobreviveu, que era os descendentes de Sem, que foi Adão, Noé, Sem, Cã e Jafé. Então, uma linhagem, uma família sobreviveu. Essa família teria que ter sido eliminada. Talvez seja daí que Hitler tirou essa ideia de que ele tinha que eliminar judeus. Porque como ele era um místico e se inspirava na teosofia, ele acreditava que, tirando de cena o povo judaico, o mundo estaria preparado para viver essa nova era. Entendi. Essa nova era seria para ele o terceiro Reich, para Aleister Crowley é a era de Horus, e para o pessoal místico é a nova era. Guardando aqui esse ponto que a gente tá, sim. Essa é a segunda vez que tu me fala que o Hitler era um cara místico. Sim, sim. E aí da outra vez também tu tinha me falado lá dos soldados sobrenaturais. Super soldados. Super soldados e tudo mais. Primeiro... Essa história é maneira pra caraca. Da onde que se tira que Hitler gostava desses assuntos místicos? Então, ele tinha envolvimento com a sociedade secreta chamada Thule, Sociedade Thule. E eles estavam procurando um negócio que se chama Vril, que é uma energia espiritual. Eles acreditavam que se eles tivessem posse de determinadas relíquias, eles seriam invencíveis. E sociedade secreta tem muito esse negócio de relíquia, né? Eles gostam dessa questão, porque eles acham que a relíquia expressa uma espécie de poder espiritual ou um poder de domínio. Se tiver aquela relíquia, você consegue dominar a mente dos outros e tal. Então, isso está num livro muito interessante chamado As Relíquias Sagradas de Hitler, que é do Sidney Kirkpatrick. Esse livro, infelizmente, eu acho que está esgotado em português, mas quem quiser procurar no sebo aí ou então ler em inglês, As Relíquias Sagradas de Hitler. Esse livro vai contar a história real do Indiana Jones da vida real, que é o Walter Horn. Walter Horn era um alemão que foi para os Estados Unidos, e aí no final da guerra o pessoal descobriu que Hitler tinha no seu bunker vários tesouros que ele roubou, né? E aí o Walter Horn foi escolhido... ali debaixo do comando do general Patton, para ele resgatar as relíquias de Hitler. E eles descobriram que dentre essas relíquias estaria até a lança de Longino, a lança que estava no Museu Austríaco, que teria perfurado Jesus. E Hitler acreditava que com de posse dessa lança, ele, assim como a lança furou Jesus, ele ia vencer o mundo cristão ocidental, né, judaico-cristão. Assim, não é só místico, não. É uma parada meio anticristo mesmo. Total. Anticristão, vai. Total, com certeza. A gente não pode esquecer que... Bom, é Hitler, né, cara? Claro que é. Tem um quezinho meio psicopático, tenebroso ali, né? O Hitler se inspira, de certa forma, no Nietzsche, né, o filósofo.
E o Nietzsche é aquele cara que falava da morte de Deus, né? Deus morreu, no Assim Falou Zaratustra. Mas o Nietzsche falava também, ele tinha uma ideia, né, que ele desenvolve no livro chamado... são vários livros, Vontade e Potência, Além do Bem e do Mal, Genealogia da Moral. Se você reúne esses livros, você vai ver que ele está dizendo o seguinte, que o cristianismo, a visão de mundo cristã, é uma mentalidade de escravo. E eles, naquele momento que Nietzsche está escrevendo, a Alemanha está querendo se consolidar como um país. Não era um país, eram vários povos, várias regiões e tal. Você tinha a Prússia, né? Não tinha o país Alemanha. E o país Alemanha chega muito tarde, né? Se a gente pensa que Portugal e Espanha se unificaram na época da Reconquista, que os árabes dominavam, a gente está falando de países que eram antigos pra caramba. A Alemanha, quando os alemães vieram morar no Brasil, na colonização, e os italianos, não tinha nem Itália nem Alemanha, meu irmão. Foi ter depois, quando eles venceram lá o rei Vítor Emanuel e o Garibaldi, né? Aqui estava tendo a Revolução Farroupilha, né? E o Garibaldi estava envolvido nessa história e não tinha nem Itália ainda. Então a Alemanha, ela tentou arrumar uma força nacional para unificar o país. Uhum. E aí vem o Otto von Bismarck e tal. Então eles falavam muito nessa época do Nietzsche sobre nós somos fortes, nós somos descendentes dos antigos teutônicos, dos antigos visigodos e tal. Então tinha esse negócio da força. E o Nietzsche via o cristianismo como um empecilho para isso. Porque, a Alemanha é cristã, ele não tem a mentalidade de força, de subjugar, de poder à força, né? Subjugar o fraco. Então ele fala, cara, isso aqui é uma pedra no sapato, vamos deletar esse negócio de cristianismo. E aí ele diz que um homem viria e ele seria o cara que estaria acima da moralidade cristã. Ele ia fazer o que fosse necessário para trazer essa força. Ele chama essa figura de super-homem, que na verdade a tradução que eu acho mais interessante é o além-homem. E esse além-homem ele não estaria limitado pela cultura cristã e ele seria o cara super poderoso que ia unificar a Alemanha. Só que ele chama no primeiro momento de super-homem, mas depois ele escreve um livro chamado O Anticristo. E ele chama esse cara de Anticristo. E ele diz que esse super-homem ele não apenas iria além da moralidade judaico-cristã, ele também ia transcender a ideia de humano. Ele fala coisas que parece assim que já até transhumanismo, isso que a gente vê hoje, fusão do homem com a máquina, parece que está dentro. Tem um outro livro muito legal que é um livro do Gilles Deleuze, sobre o Michel Foucault. Porque o Michel Foucault estudou muito esse conceito do Nietzsche, né? O nome do livro é Foucault. E nesse livro, acho que o último capítulo chama Sobre a Morte do Homem e o Super-Homem. Cara, ele faz uma análise dessa ideia do Nietzsche, da ideia do super-homem, do além-homem, muito interessante. Foucault? Não, o nome do livro é Foucault. E quem que escreveu? É Deleuze. Escreve Deleuze, com Z. D-E-L-E-L-E-U-Z-E. Deleuze. É Gilles Deleuze, né, que fala. Então é um livro legal pra caramba, pra galera entender um pouco isso, né? Então, assim, se Hitler se inspira em Nietzsche, ele tem um pouco esse negócio do eu sou o super-homem. Ele se via como super-homem. Na verdade, o que é muito interessante, já outra dica para quem gosta dessas conversas, quando Dostoiévski escreve Crime e Castigo, ele está refletindo sobre essa ideia. Porque Napoleão é uma espécie de super-homem também. Que o cara chegou e falou, meu irmão, eu vou fazer as coisas do meu jeito e acabou. Então ele domina a Europa inteira, monta um império. Então Napoleão é um símbolo desse super-homem também. Só que aí o Dostoiévski, no Crime e Castigo, ele vai falar sobre a história de um cara chamado Raskolnikov, que é o sobrenome, né? O nome dele é Rodion Romanovich Raskolnikov, né? Eu gosto pra caramba, eu lembro dos nomes. E esse cara, ele era um estudante que estava passando perrengue para pagar a faculdade de Direito, se eu não estou enganado, e aí a irmã dele ia casar com um cara nojento só porque o cara tinha dinheiro, e ele falou, pô, cara, eu tô precisando de dinheiro e tal. E aí tem uma agiota lá na cidade que empresta dinheiro para todo mundo, ele fala, pô, vou matar essa agiota, eu vou roubar o dinheiro. Só que aí, meu irmão, o título do livro já é um spoiler, né? O plano vai dar uma zebra nesse plano. Então, esse cara, quando ele fala, não, eu vou matar a agiota, eu quero o poder, eu quero a força, você vê que o Dostoiévski está mostrando a filosofia do super-homem, eu tô acima do bem e do mal. Só que o livro é uma crítica a isso, porque o cara fez isso achando que ele era o bonzão e se ferrou. Tomou bonito. Então, assim, com certeza tem um quê de anticristo no Hitler, porque ele se inspira nessas ideias de poder à força, morte aos fracos, né? Vontade de potência, acima do bem e do mal, eu sou o cara, eu posso, eu domino, eu subjugo.
E o Nietzsche era um cara que gostava disso, da força, mas era um cara doente, né? Tava sempre quebrado, né? Então acho que era um sonho da vida dele, né? E aí o Hitler, então, tá bom. Aí o Hitler, ele, teoricamente, ele participava Manjava do Paranauê. E participava da Thule. Sociedade Thule. Provavelmente tinha algumas relíquias ali, porque, que nem você falou, eu não lembro o nome do que você falou. A lança de Longino. Mas teve um cara que foi lá. O Walter Horn, que Isso. foi. Só que o cara chegou lá onde tava o bunker com as relíquias, não tava lá, meu irmão, o nego levou. Ou não estavam lá pra valer, né? Não, dizem que levaram pra Argentina, eles esconderam em algum outro lugar. A gente não sabe onde tá. Fortunas, né? Os caras não brincavam de serviço, né? Os caras tinham plano B, C, D, E. Tanto que eles perderam a guerra, mas a elite foi toda trabalhar nos Estados Unidos, né? Teve uns que vieram pro Brasil. Salvo-conduto também. Veio o Stangl pro Brasil, que era Sim. o comandante de Majdanek. Não, Sim. ele era o comandante de Treblinka. Sim. Vou indicar um outro livro sensacional sobre esse pessoal alemão que veio pro Brasil. Baviera Tropical. Sensacional o livro. Vai mostrar como é que a gente virou destino desses malucos aí. Muitos foram pra Argentina, porque nessa época a Argentina era tipo uma potência, né, cara? A Argentina era um país na América do Sul que tinha um clima europeu, tinha uma arquitetura europeia, uma atmosfera europeia, um país super próspero, era um dos mais prósperos do mundo, então muitos se deslocaram para cá, né, para Argentina, né, digo. Alguns foram para o Uruguai, outros vieram para o Brasil. Tem aquela história que Josef Mengele, né, o pessoal fala Mengele, né, teria morrido afogado aqui no litoral de São Paulo, que eu acho que deve ser fake, né? Esses caras adoram forjar a própria morte, né? Tem a história que o Hitler fugiu pra América do Sul. Então, também, o Baviera Tropical tem a ver com isso. Na verdade, tem um outro livro que eu não me recordo, tem até a foto, né, do suposto Hitler com a esposa brasileira, com bigodinho ainda, né? Porra, não, aí é muita cara de pau. Né? É surreal, mas existe essas teorias, né? E aí ele foi estudar e pesquisar como fazer uns soldados com poderes. Aí é o Mengele que desenvolveu. E isso envolveu o ocultismo também. Porra, me conta um pouco. Que é interessante aí, pra cara. caramba. Começa pensando, por exemplo, como é que eu consigo fazer o soldado precisar dormir menos? Droga. Como é que eu posso fazer o soldado ter maior vigor físico? Droga. Como é que eu posso fazer o cara não ter medo? Droga. Entendeu? Claro que vai envolver isso tudo, né? O LSD não surge por acaso nessa época. Só que aí, o que acontece? Eles começam a... Mas eles tomavam anfetamina, não tomavam? Tomava tudo que tinha para tomar naquela época, né? Anos 40, 30, né? Não sei exatamente o que já estava à disposição. Mas como eles tinham esses campos lá de pesquisa, campos de concentração, aquela coisa grotesca, não tinha limite para as pesquisas, né? Então os caras acabaram achando soluções para essas maluquices que eles estavam buscando. Então o que o Josef Mengele começou a fazer? Ele pegava... São assuntos assim intensos, eu vou tentar falar de um jeito tranquilo até para não trazer... probleminhas aí. Ele descobriu que a mente poderia ser fracionada, a mente humana, igual particionar um HD. Como assim? Se você pesquisa transtorno dissociativo de personalidade ou múltipla personalidade, a principal causa é trauma na infância. Por quê? Porque a criança, quando ela está debaixo de muita dor e muito sofrimento, muito medo, ela parece que tem um sistema natural do corpo, ou no meu caso, que eu creio colocado por Deus, que a mente ela fala assim, olha, vamos fazer uma parada, tá insuportável. Então o que acontece? A criança desmaia. Aí desmaiou, desligou, né? Dá um pane no sistema, desliga. Só que eles descobriram que quando não desmaiava, fracionava a personalidade. É como se o cérebro dissesse para a pessoa o seguinte, ó, você não é Daniel, você não tá aqui sendo espancado. Seu nome é João, você tá numa praia, correndo na praia jogando futebol. Então isso é meio, parece que é um sistema de proteção da mente. Só que o que eles faziam para a criança não desmaiar? Aí tinha uma substância. Só que eles davam essa substância para não desmaiar e davam uma outra substância, que é o LSD, para aumentar a dor. E aí eles amassavam as crianças. Aí, ou sem poder desmaiar, ou a maioria morria, alguns particionavam. Nisso, eles estavam desenvolvendo a ideia de criar o assassino perfeito, que é o assassino que não sabe que é o assassino. Imagina um assassino ser pego e você falar, quem que te mandou fazer isso? Eu não sei. Aí os caras torturam ele, faz tudo e fala, eu não sei, pô. Porque ele fez isso numa outra personalidade. Então isso é uma coisa que começa a se popularizar depois, essa técnica na Guerra da Coreia, que foi a guerra que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, como que eles chamam a Guerra da Manchúria, que é o Manchurian Candidate, que é o candidato manchuriano. Tem um filme muito interessante, antigão, que é com
o Frank Sinatra fazendo o protagonista, né, que é o Manchurian Candidate, e fizeram uma refilmagem, muitos anos atrás, com o Denzel Washington, chamado Sob o Domínio do Mal, que em inglês acho que também é Manchurian Candidate. E a história é incrível, muito interessante, vai falar um pouco sobre essas técnicas, né? Só que aí, o que acontecia? Esse pessoal percebeu que se você, além de fazer essa partição da consciência do cara, você jogasse alguns espíritos pra dentro do cara pra ele ficar mais forte, o negócio ficava melhor ainda. Então, estamos falando mesmo de ritual. Ritual. Esses caras eram ocultistas, pô. Um dos apelidos do Josef Mengele era Herr Grünebaum, que é Senhor Árvore Verde. Por que Árvore Verde? Por causa da árvore da vida da Kabbalah. Porque ele usava a Kabbalah para fazer essas estruturas, né? Kabbalah que é da cultura judaica. Então, a Kabbalah tem a Kabbalah normal e tem a Kabbalah Cliffot. A Cliffot é ela como se fosse invertida assim, usada para o mal mesmo, entendeu? Então, eles descobriram como usar aquilo ali como se fosse um diagrama da consciência humana e encaixar um monte de espírito dentro do cara para ele virar o Hulk ali, meu irmão. Então, isso é muito interessante porque eu já vi, por exemplo, relatos de pessoas assim de cultos mais tradicionais, o cara falando que, poxa, ele incorporava uma entidade chamada Pai Joaquim da Angola. Ele falou, meu irmão, quando eu incorporava esse cara, eu batia em 13 pessoas sozinho, maluco. Pulava 3 metros de altura, arrebentava geral. E o interessante é que esse cara falou que para ele conseguir incorporar essa entidade, ele fez um ritual que implantaram bilhas de aço no ombro e na base da coluna dele. Que aí ele fazia um gesto, quando ele fazia esse gesto, conectava o polegar nessas bilhas e chamava o espírito vinha e o maluco virava Anderson Silva misturado com Bruce Lee, meu irmão. Saía espancando geral. Aí eu falei, os caras podiam no UFC, né, pegar um desse aí tá ferrado, né? Caraca, é tipo a transformação do Jaspion. O cara acho que não mudava fisicamente, mas ele ficava com uma força absurda. Então eu falei, meu irmão, tem fundamento essa parada, hein? Isso aí faz sentido. Aí, cara, o que acontece? Quando esses alemães perderam a guerra, os americanos não são idiotas, eles falaram, vocês têm, pros cientistas, vocês têm 2 opções. Pegar pena de morte, ou pena prisão perpétua, ou vir trabalhar comigo. Qual que você prefere? O cara, eu vou botar a opção B aí, que acho que achei mais maneiro. A marca B aí pra mim. Foi todo um dos Estados Unidos, cara. Então, nos Estados Unidos, eles continuaram esse projeto do Josef Mengele. Ficou um projeto dentro da CIA, escondido, que veio à tona em 1973 com a Comissão Parlamentar de Inquérito no Senado americano, chamada Comissão Church. A Comissão Church era o nome do senador lá, né? Frank Church. Não é porque rolou na igreja, não. Era o sobrenome do cara. E o Frank Church, cara, ele começou uma investigação para analisar os assassinatos ilegais que a CIA estava fazendo. E aí, nisso, o Senado tem um comitê de inteligência que tem direito a pedir certos documentos. Eles pediram os documentos, vem uma pilha de documentos. No meio desses documentos, os caras falaram, o que é isso aqui? MK Ultra. MK Ultra é Mind Control. Só que é control com K, porque é em alemão. Controle, né, em alemão. Então, o próprio projeto MK Ultra, você vê que são os alemães fazendo isso. Aí você começa a entrar em histórias, como de um cara, que eu não sei o nome real dele, mas ele se apresenta como Robert Duncan O'Finian. Esse cara, ele deu várias entrevistas, mas ele apareceu num episódio de um programa com um nome muito sugestivo chamado Conspiracy Theory, né, Teoria da Conspiração, que era apresentado por uma figura muito interessante, que era o Jesse Ventura. Jesse Ventura, para quem assistiu Predador 1, você lembra do Predador 1, que é na floresta, lá com o Schwarzenegger? Tinha um cara, todo mundo ali era fortão, bombadão, né? Tinha um cara que é um bigodão, tava sempre com um chapéuzinho, machão. Esse é o Jesse Ventura. Deixa eu ver o Jesse Ventura aí. Jesse Ventura, bota no Predador que ele vai... Hoje ele tá carcomido, né? Tá igual tá igual o Contos da Cripta. Contos da Cripta, ele tinha uma caveirinha que era careca, mas tinha uns cabelinhos, né? Ele tá assim, careca, cabeludinho. Jesse Ventura. Meu irmão, aí ele aí. Esse cara que apresenta o programa. Apresentava, né? Passava na True TV, que era o canal True TV. Tá. Aí ele, quando ele tomou o tiro no peito, né, que ele foi assassinado. Agora tá vendo ele ali, ó, carcomido ali, ó. Tá parecendo mesmo o Contos da Cripta, cara. Verdade. Então, esse cara, meu irmão, ele tem uma história muito peculiar, porque esse cara foi, segundo ele diz, fuzileiro naval, e do fuzileiro naval ele foi SEAL, que são os focas, que é a tropa de elite,
Ele foi governador do Arkansas, se eu não estou enganado. E ele é um ator hollywoodiano e foi também lutador de WWE, que é a luta, né, aquela luta livre americana. Então esse cara conhece, o setor militar, ele conhece o setor político, ele conhece Hollywood, então ele tem um conhecimento interessante, né, uma experiência única, assim. E ele comandava esse programa, Conspiracy Theory, com Jesse Ventura. E aí, um dos episódios, ele fala sobre super soldados, super soldiers. E ele entrevista esse cara, Robert Duncan O'Feely. Robert Duncan O'Feely, a história que ele conta, inclusive ele diz que Identidade Bourne, Jason Bourne, é a plágio da história dele. E aí ele processou o estúdio, falando que era a história dele, e perdeu, né? Tem uma senhora que processou Matrix também, falou que a história era dela. Sempre tem umas paradas dessa, sim, né? Uhum. Ele falou que ele que é o Jason Bourne original. A história que ele conta, ele antes dele descobrir que ele tinha essa história, que era uma coisa secreta na mente dele, oculta por causa dessas personalidades, ele escreveu um livro chamado, muito interessante, que eu tenho também, Innocence Turned Deadly, que é a inocência transformada em algo mortífero, né? Nesse livro, ele já meio que contava uma história que ele achou que era uma ficção, mas ele estava contando a própria história sem saber, segundo essa teoria. A história que ele conta é a seguinte. Ele é lá do Kentucky, eu acho, no interior dos Estados Unidos. E aí, isso tudo ele... Deixa eu contar fora da ordem, porque fica mais interessante como aconteceu. Ele era um cara normal lá do interior dos Estados Unidos, tinha uns empreguinhos dele, dava aula de arte marcial, não sei o quê. Só que aí ele sempre teve pesadelos muito estranhos. Pesadelos dele lutando na guerra, do Vietnã, matando gente, tomando tiro. Ele falou, nunca fui pra guerra, de onde que eu tô tirando essas coisas? Acho que eu tô vendo muito filme. E aí, isso foi piorando. Quando ele chegou com uns 30 e poucos anos, ele falou que vou ficar maluco, porque os pesadelos viraram um flash que vinham com ele acordado. Uhum. E aí um dia ele falou que estava dirigindo, uma caminhonete veio, um caminhão, jogou ele para fora da estrada, ele capotou, quebrou 2 vértebras no pescoço, e aí foi para o hospital, botaram ele numa máquina de ressonância magnética. Segundo ele, a máquina de ressonância magnética queimou os implantes que tinham no cérebro dele e no resto do corpo. E o pior de tudo é que ele tem as imagens, ele mostrou pro Jesse Ventura. Implante no cérebro, na mão, no ombro, nas costas, vários implantes metálicos dentro do corpo. E aí ele falou, cara, tô ficando maluco, o que tá acontecendo? Fiquei doido. E ele disse que quando queimou o implante do cérebro, ele começou a lembrar de tudo, porque o implante segurava as memórias reprimidas, né? Uhum. E aí o que ele lembrou? Ele lembrou quando ele tinha 6 anos, depois ele descobre que o pai dele era um agente da CIA, que ninguém sabia. Obviamente, não é um agente secreto, né? Um bom agente, ninguém sabe que ele é um agente, né, pô? Aí é a minha crítica à sociedade secreta, por exemplo. Elas não são muito secretas, né? Não é. É segredo que eles fazem lá dentro, né? Que eu não fui lá ver, né? E tem a sociedade, dentro da sociedade, o cara fala, agora eu cheguei no miolo do... Aí que tem muito mais, né? Esse que é o problema. Então, cara, ele falou que quando ele tinha uns 6 anos, o pai levou ele para um centro comunitário lá do interior, lá do Kentucky. E aí ele chegou lá, tinha um monte de criança tentando montar uma quebra-cabeça. Só que ele falou, cara, era muito complexo, era impossível montar. Só que ele falou, cara, eu cheguei e montei. E aí quando eu montei, uma mulher com um sotaque muito estranho, que ele falou que o nome dela era Elga, que é um nome alemão, falou assim, encontramos um. Só que em inglês, um sotaque estranho. O que ele descobriu depois, né? Que ele é gênio e montou o quebra-cabeça. Ele descobriu que eles estavam procurando receptores. O que é receptores? Ela acessou a mente dele e montou o quebra-cabeça usando ele. Entendi. Porque o soldado, ele falou que o projeto envolvia duplas. Ele participou de um sub-ramo, segundo ele, isso é tudo... Ninguém é obrigado a acreditar nisso, eu duvido de várias coisas. Mas a história é interessante pra caramba, dar um filme, isso que eu acho maneiro. Ele participou de um subprojeto do projeto MK Ultra chamado Project Talent, Projeto Talento. Seria esse o projeto. E aí ela estava procurando receptores. O receptor é o soldado. E o emissor é o paranormal. Ela era uma paranormal que estava procurando alguém que tinha essa recepção extrasensorial. Por quê? Porque ele diz que eles vão para o campo de batalha e o paranormal faz uma projeção astral, sai do corpo ou então recebe o que está acontecendo e passa as dicas por telepatia para ele. O maluco está atrás da moita aqui, o tiro está vindo de lá. Então o soldado físico, o fortão, a sniper é o receptor e o emissor é um carinha mais nerd que é o paranormal. E aí o que ele falou? Pegaram ele, começaram a sessão de barbarizar com ele, meu irmão. Agulhinha embaixo da unha, só maldade brava. E aí ele falou que a maioria das crianças morreu
E ele foi um dos poucos que sobreviveu. Só que aí, meu irmão, ele virou um cara cheio de habilidades excepcionais, né? E aí, o que aconteceu com ele? Quando ele estava começando a perceber essa história, e ele foi enviado pro Vietnã, só que ele tinha 14 anos quando ele foi pro Vietnã. Caralho. Você fala, porra, 14? Você fala, tá muito surreal essa história, tá garotada, né? Garotada. Você fala, pô, tu é o bonzão, né? Você é o cara. Só que aí... aguenta a porra da arma. Você tá de sacanagem. Não, ele nem usava arma, era só Hadouken e Yoga Fire, Yoga Flame. Mas eles aprendiam. Ele falou que ele sabia pilotar qualquer tipo de aeronave, mexer com qualquer arma, lutar com faca, com tudo, que nego treinou ele nessas personalidades alternativas. Segundo ele tinha 6 personalidades alternativas. E às vezes ainda dá umas panes. Por isso que ele fala que ele não lê livro, ele não assiste televisão, ele não vai ao cinema, porque nos filmes tem coisa que dá um gatilho, ele apaga e quando ele volta ele espancou alguém, tentou matar alguém. Então o cara ele toma o maior cuidado com isso. E aí, o que acontece, cara? Depois de uns anos que ele tava tentando... Ele falou, pô, cara, então minha história é fake. O que eu acho que eu sou é tudo em memória falsa. E aí ele foi visitar os amigos de infância e falou, pô, cara, quando eu tinha entre 14 e 18 anos, eu tava aqui em Kentucky. Os caras, não, meu irmão, tu sumiu, falaram que tu foi estudar em outro lugar. Ele, pô, mas eu lembro da gente aqui. Então ele fala, cara, tinha várias épocas da minha vida que as memórias são falsas. Aí... Ele tava passeando de férias numa ilha, sei lá nos Estados Unidos, e ele viu um cara, e ele falou, um senhor, um coroa, ele falou que quando ele viu esse cara, ele sentiu vontade de matar o cara. E o cara também sentiu vontade de matar ele. E aí o cara veio falar com ele, falou, e aí, tudo bem? Falou o nome original dele, falou, pô, tu me conhece? Aí ele falou, pô, você não lembra não? Ele falou, não te conheço não. Ele falou, pô, a gente lutou no Vietnã junto, pô. Aí ele falou, não, eu nunca fui pro Vietnã. Pô, o cara foi, você era do Project Talent. Ele, Project Talent, o que é isso? Falando um negócio que eram as crianças paranormais lá que a gente usava para dar uma força. Não lembro o dia que você salvou a gente e tal, que a gente tava cercado. Ele falou, não lembro não. O nome desse cara, esse cara já faleceu, mas o nome original dele é conhecido, é Dave Corso. E o Dave Corso confirmou toda essa maluquice que ele falou. Pode ser que os dois sejam loucos, mas o cara confirmou. E ele falou, você foi do exército, procure seus registros militares. E ele falou, cara, eu cacei tudo, pedi todo tipo de solicitação com o meu nome. A única coisa que apareceu foi um atendimento médico dele no exército. Que ele tomou um tiro e foi. Ele falou, cara, então eu participei do exército, pô. Então ele ele mostra esses documentos e tal. Então, que viagem. É muita maluquice. No programa, ele diz que esses implantes serviam para dar mais força e também para conectar a parte espiritual do negócio. Ele falou que uma vez ele foi brigar com um cara, o cara veio dar um soco nele, ele falou que viu o cara em câmera lenta. Parece The Flash, né? The Flash se mexe tão rápido que ele... E ele falou que ele, pô, a briga foi ridícula. Ele socou o cara, quebrou o cara todo. Uma vez ele falou que ele tava dormindo numa pousada lá, num motel desse lá, americano de estrada. E ele ouviu uma criança gritando, socorro! Ele acordou e foi correr para ajudar a criança. Ele falou que passou por dentro de 2 paredes e apareceu no quarto da criança. Aí a mãe falou, o que você tá fazendo aqui? Ele falou, não, vim aqui ajudar. A mãe achou que ele que estava atormentando a criança. Essa parte é muito interessante, porque a gente olha isso e fala, pô, o cara tem problema psiquiátrico, né? Assim, uma viagem, total. Só que você vai montando o quebra-cabeça, que você pega, por exemplo, um livro chamado The Men Who Stare at Goats, Os Homens que Encaravam Cabras, em português. Tem o livro e tem o filme. O livro e o filme são 2 coisas completamente distintas, tá? O que é pra ver? Dá pra ver os 2. Tá. Só que o filme é uma comédia em cima do livro. Os 2 tem... O livro tem em português. Eu tenho o original em inglês, mas tem em português. E o filme é um filme legal pra caramba. A direção do George Clooney. É com aquela galerinha amiga do George Clooney, né? George Clooney, Ewan McGregor, Kevin Spacey. E conta a história real, que é do projeto Stargate, que é o soldado Jedi do exército americano. Isso é documentado, isso existe. Se os caras fazem realmente o que eles fazem, falam que eles fazem, eu não sei. Tem algumas provas.